Salve galera do YouTube, como é que vocês estão? Tudo beleza? Otton por aqui de novo. Esse tempo atrás fiz uma aula para vocês de sombra, vocês adoraram essa aula e me pediram mais. Então hoje a gente vai colocar em prática todas as nossas técnicas que vocês aprenderam naquela aula aqui nesse desenho. Vale lembrar que isso daqui seria uma aula apenas de preto e cinza, mas vocês estão vendo a referência aqui e a gente vai fazer essa cereja vermelhona. É por esse motivo que eu estou com uma câmera da bancada e vocês podem ver esses tons aí. Aliás, vocês já viram eu montando essas cores previamente ali. Então, sem mais delongas, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, canalzão monstro, muito conteúdo de graça. Se você é tatuador, vale a pena salientar que eu tenho o meu curso, que é o Método Da Vinci, que é um curso completo, cheio de aula maneira, desde mentalidade do artista até workshops de hiperrealismo colorido. Tem preto e cinza, tem tudo que você precisa lá, cara, acredite. Se você comprar o meu curso, você nunca mais vai precisar comprar nenhum outro curso. O meu é o mais completo do Brasil, tá? Vamos começar aqui. Espero que o áudio e o vídeo esteja ótimo, cinemático e no padrão Otton Tattoo para você. A gente vai começar por essa parte de baixo, que é uma parte de sombra. Para esse motivo, a gente vai utilizar a nossa máquina querida e amada, a nossa Emala. Vocês já conhecem a Emala aqui, né? Essa é a nossa máquina. Eu vou virar o display aqui para ficar mais fácil para vocês, ó. 5 volts. Tá, então toda vez que eu for mostrar para vocês, eu vou mostrar nesse ângulo. Estou utilizando aí 5 volts, aqui está em 10 Hz, mas não se preocupe com isso. Nós vamos vir para o modo M1. O modo M1 eu vou configurar ele com 7,5. A gente está usando aqui uma Magnum bem larga, que é uma de 23 da Corum, também passou no take aí antes, e a gente vai dar início a esse sombreamento, tá? Outro detalhe muito importante é, não importa a máquina que você tenha, não importa a tinta que você tenha em mente que tatuar pele artificial é apenas um treino. Certo? É igual simulação na autoescola. Por mais que você dirija bem lá na hora da autoescola, não é a mesma coisa que dirigir na rua, não é a mesma coisa que dirigir na chuva, no tempo. Então, utilize dessa aula para apreciar os conceitos, tá bom? Não é porque você faz uma ótima arte na pele artificial que você é um ótimo tatuador. Existem diferenças gritantes, eu não preciso me aprofundar nisso. Aqui não sangra, não tem elasticidade, não tem dilatação, essa pele não sofre reação alérgica, então paciência e curta o processo. O interessante é você se manter relaxado, se manter calmo, se manter tranquilo. Estou utilizando aí agora um pouquinho mais de agulha para fora, né? Talvez aí alguns milímetros a mais do que eu regulei. Vou até dar uma recuadinha. E a gente vai começar agora nesta parte de baixo aí, ok? De vez em quando eu vou trocar o ângulo dessa câmera, mas eu acredito que aqui não vai obstruir a minha agulha, que é o mais importante vocês olharem desse ângulo para que eu não tampe a imagem de nenhuma maneira. Beleza? Vamos começar aí então. Eu vou só dar uma estabilizada nessa bancada. Eu faço isso também na tatuagem real, né? Quando eu vou tatuar, eu coloco vaselina nos cantinhos aqui para essa bandeja não ficar se movendo, porque senão a hora que eu relo aqui ela se mexe inteira. Eu espero que esteja bem da hora para vocês aí. Vamos enquadrar bem enquadradinho. Então vocês vão ver tinta e vaselina na GoPro e o resto por aqui. Mais uma vez, a minha máquina não está empapelada, ela não está protegida porque não há risco biológico, ok? A gente vai começar por essa Magnum larga e eu vou fazer essa sombra debaixo do lábio aí, ó, que vocês estão vendo aí na referência. Essa sombra parece que é um preto sólido, mas não é, então eu vou começar no meu tom quase escuro. Então a gente tem aqui 100% preto, que seria o preto sólido, aqui eu tenho um 90%, aqui uns 75%, aqui um 40% e aqui uns 20%. Eu gosto de usar essa escala, é a escala que eu uso na pele real, então a gente vai lá. Essa pele eu ganhei do meu amigo Adam, um abraço para você, meu querido. Vulgo Turcão, meu tatuador, meu parceiro, tá fazendo guest aqui, veio da Europa, tá aqui na loja, me trouxe essas peles
Não conheço essa pele, não tatuei essa pele ainda, não sei como é que é a viscosidade dela, nem a rigidez dela, mas vamos que a gente vai descobrir no processo aqui. Então eu estou conhecendo a pele, estou fazendo alguns movimentos aqui de vai e vem, né? Um vulgo pêndulo. Eu acho que esse stencil está mais forte, eu já vou meter um alcão aqui para tirar ele. O importante é os mesmos movimentos que eu faria na pele humana, eu estou fazendo aqui. Essa é a intenção desse treino, ok? Gostei, achei que aplicou bem, pelo jeito essa aula vai ser rápida. Eu vou rifar um alquinho aqui, ó. E vamos ver se ele limpa esse piseiro aqui. Aí, boa, limpou. Toda pele artificial ela é manhosa, cada uma tem uma composição. Essa é uma pele gringa. As peles nacionais não são ruins, mas geralmente elas são fabricadas de uma maneira mais primária ou mais econômica, né? Que as gringas eu já utilizei pele importada, acho legal. E o grande lance é o stencil. Eu deixei esse stencil secar de ontem para hoje. E a gente não quer que esse stencil fique aí, né? A gente quer que ele saia completamente. É possível que isso aconteça durante a aula. Eu vou dar mais uma escurecidinha agora. Agora que eu já sei onde eu estou pisando, agora eu já vou começar realmente a aplicar isso. Essa sombra não toca no lábio. Tem um outer glow ali, que é uma cut light, que é uma bottom light, né, que vem de baixo para cima. Seria uma contraluz inferior. E a gente vai esculpindo essa sombra aí. Se você ainda não deixou o like, por gentileza. Eu sei que é chato ficar pedindo like, mas eu mesmo, quando eu vou assistir vídeos na televisão, eu acabo esquecendo de dar o like. A minha filha briga comigo, ela fala: pai, o rapaz pediu like, você não foi lá e não deu like. Mas é que provavelmente eu estou deitado, bem confortável, né? O controle está um pouco longe. Mas para você que está aí assistindo uma aula grátis, não custa nada você dar esse like, meu querido. Então estamos fazendo aqui um pêndulo, né? Indo e voltando. Estamos aí chegando quase no lábio. Estamos sombreando aí de levinho. Se eu achar que não está muito escuro, aí basta eu dar uma pingada no pretinho. Vamos pegar a pretinha. Agora volta ali no mais escuro. Tá indo, né, família? É isso?
Agora a gente tem aqui algo que eu não tinha percebido, que não saiu no meu stencil. Mas eu tenho uma sombra do talinho. Essa sombra ela está se projetando mais ou menos por aqui, ó. Ajuda até a fazer a curvatura do lábio. E ela sai aqui por baixo, ó. A gente vai aproveitar e vai fazer ela. Ela é bem clara e bem difusa, então muito cuidado. Muito cuidado com ela. Espero que o foco esteja cinemático para vocês. Isso aqui é mais ou menos igual a sombra das perninhas de aranha, escorpião. Então é só um toquezinho assim, ó, bem sutil e bem difuso. Beleza? Produção, eu vou precisar de um copo de limpeza, viu? Hoje eu estou com a produção e com a producinha. A produção é minha esposa, mas ela saiu. E a produção tá marchando aqui com os pezão pesado aqui na loja, que a loja chega a balança. E agora ela vai pegar um copo de limpeza, porque eu quero dar uma diluidinha bem sutil nessa sombra aí, certo? Vamos fazer o seguinte. Essa borda me parece um pouquinho mais definida, um pouco mais sharp. Então eu vou fazer um acabamentozinho um pouquinho mais agudo, né? Não tão desfocado assim. Ele é mais definidinho mesmo. Como vocês podem ver, deu uma leve divergência tonal, mas agora eu vou acertar essa divergência aqui, ó. Lembrando que se eu estivesse fazendo isso em uma pele humana, eu teria que dar um tempo de intervalo, né? Eu poderia dar um intervalinho de tempo. Então, feito isso, aqui tem alguns pelinhos, mas é hiperrealismo, e aí não é esse o intuito da aula, até porque esses pelinhos, numa situação real, né? Isso aqui não ia ficar legal, não. Não ia cicatrizar bem, ia ficar um aspecto esquisito. Então, nem sempre você fazer algo extremamente texturizado é negócio. E agora a gente vai dar uma limpadinha. Estou usando a minha espuminha aqui, é a minha mistura mágica. Para quem é aluno do curso já sabe como que eu faço. Se você não sabe, eu vou te contar, né? Porque você deve estar querendo saber, né? Então, é o seguinte. Água destilada, sempre água destilada. Otton, você pediu para sua filha pegar água da torneira. Sim. Não vai ter processo de cicatrização. Estou tatuando uma pele artificial. Eu não tenho preocupações com minerais. Numa pele humana eu tenho que me preocupar com cloro, com outros minerais que tem ali, né? Cloramina, com calcário, com coisas que vão atrapalhar a minha cicatrização, que não é o caso aqui. Aqui a gente tem uma sombrinha de leve, nesse cantinho da boca, bem sutil mesmo. Na pele humana você teria que passar muito mais vezes para poder pigmentar. A pele artificial aqui, nesse caso, passou, pegou, como eu disse, ela não tem nenhuma resistência. Como eu já estou com uma agulha de preenchimento largo, eu já venho dando essa... Então, você está até passando por cima do talinho da cereja, não tem problema. É um tom mais baixo que ele, mal não vai fazer. É até bom porque na hora que a gente for fazer ele, se fosse na pele humana, ele já teria perdido um pouco de resistência e ele estaria mais fácil de receber a tinta. Isso aqui é quase uma pintura de aerógrafo, ok? Eu estou fazendo aqui na mesma direção, na mesma voltagem, na mesma pressão, para dar aqui um efeitinho de whip shading. Quem assistiu a minha aula de sombra sabe o que eu estou falando. Se você não assistiu, você está panguando. Então a primeira coisa que você deve fazer é assistir essa aula de sombra. Não agora, né, porque
Você já está assistindo essa aula, então continua nela, mas depois que o vídeo acabar, inclusive eu vou colocar ela aí na continuidade do YouTube, ok? Então aqui vamos de sombrinha. Bem sutil, bem suave. Ó. É realmente, ó, controle de profundidade, ó. Na pele artificial você tem menos margem de erro, na pele humana você tem até um pouco mais, porque a pele ela é um pouquinho elástica. E aqui não. Aqui ela é extremamente tensionada. É uma pele que não tem feedback nenhum, né? Ela é durona. Mas a vantagem é ela aplica muito rápido. Numa pele humana eu não estaria nessa velocidade aqui não. Eu estaria talvez agora terminando a sombra do lábio. Muito cuidado com acúmulos de gotículas, tipo isso aqui, ó. Porque onde fica a gotícula tende a manchar a pele. Ok? Então assim, a gente tem que ter cuidado na hora da aplicação e ficar monitorando essas gotículas. Porque se tiver gotícula em cima, a possibilidade de dar ruim é alta, tá? Ó, vou dar uma limpadinha aqui, ó. Foi só um meio tonzinho bem sutil mesmo. Tem que ter paciência para trabalhar com pele artificial, porque ela suja muito. Se você quiser ficar limpando muito, você vai acabar comprometendo seu decalque. Mas a pele humana geralmente ela é mais tolerável, né? Você pode limpar ela mais vezes, que ela não corre esse risco. Estou utilizando álcool em um borrifador e no outro minha mistura normal. Se estiver tatuando pele humana, não utilize álcool, porque isso desidrata e enrijece a pele. Isso atrapalha o seu processo de aplicação, ok? Então eu tenho alguns paninhos aqui. Um que já está úmidozinho, né? E aqui a gente vai dando continuidade. Aqui é uma área de brilho, que é a parte do queixo. Então eu vou pular essa parte. Aqui é a sombrinha do queixo, né? Parte superior aí do mento. O que deixa um preto e cinza bonito, Otto, na sua opinião? Transição. É onde muitos artistas pecam, é na transição. Acabam fazendo uma transição rápida. É onde mais deveriam caprichar. O que é transição, Otto? Me explica. A transição é o espaço entre uma sombra e outra. Essa transição, ela precisa ser feita com muito carinho. Ela não pode ser brusca, né? Não pode ser feita com pressa. É por isso que o preto e cinza bonito, ele é demorado, sacou? Eu vou pôr mais pressão nessa pele, mas se eu estivesse trabalhando com uma pele humana, eu não colocaria tanta. Eu iria mais na moral. Ó a gotícula ali, ó, tem que se livrar dela. Senão ela mancha. E aí a gente vai assim construindo o nosso design, né? Construindo a nossa imagem aqui, ó.
a transição entre a sombra e a pele. Bom, aqui eu já vou começar a marcar o lábio. Não vou me aprofundar muito nesse rosto, porque a ideia não é o rosto aqui. A nossa ideia aqui é o lábio mesmo. Então a gente vai começar. Aqui tem um desfoque, né, bem acentuado. Não existe traço entre a boca, pelo amor de Deus, não me vai tacar um traço entre o lábio e o rosto, porque não tem traço, né? É só uma alteração tonal, né? É algo muito sutil mesmo. Então não me vai tacar um traço, pela misericórdia. Traço é onde você quer dar muita definição. Já já a gente vai entrar na parte dos traços ali. Aqui eu estou deixando a máquina pesar um pouco mais. E estamos colocando os meio tons aí, ó. Ok. Muita bagunça na pele artificial, é desse jeito mesmo, eu já estou acostumado. Não gosto muito de tatuar pele artificial, mas para tatuar humanos envolve uma logística ainda maior do que essa. Então, geralmente, quando dá, nesse caso que eu tenho bastante pele aqui, eu vou tatuar pele mesmo. Porque essas aulas ficam mais didáticas na pele. Mas eu vou ser muito sincero, eu não gosto de tatuar pele. Toda vez que você vê um vídeo meu tatuando pele, é porque eu estou fazendo isso mais por vocês do que pra mim. Eu gosto de tatuagem mesmo, gosto da pele saindo sangue. Vamos pegar o segundo tom aqui, ó. E a gente já vem vindo construindo, tá? Ó, lembra da sombrinha do talinho? Quer marcar ela aqui antes dela sair, ó? Ó. Pode marcar ela com a Magnum aqui, ó, meio de cantinho, dançando com a Magnum, ó. Precisa tacar traço? Não, pô, sombra não tem tanta definição assim. Ó. Aí. Sacou? Agora a gente vem aqui, ó. E vamos nas quinas. Ó, até agora eu não peguei uma agulha pequena, hein? Pra quem fala que não dá pra fazer quina com Magnum Curved, eu estou provando que dá. Porém, é um pouquinho mais demoradinho do que com a Magnum reta. Mas eu não quero nem trocar de Magnum aqui, porque eu já me acertei na frequência, eu já me acertei na voltagem, na profundidade do cartucho. Então trocar de agulha muitas vezes nem sempre é uma vantagem, né? O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo as bases de sombra. Até aqui tá pegando. Eu vou girar a pele para facilitar o entendimento, né? Para eu não obstruir a linha da câmera. Mas ó, a gente vai, ó. A gente vai salvando o design. O que é salvando o design, Otton? É construindo os tons do desenho. Eu estou utilizando 100% da potência? Não, estou no modo M1. Deixa eu ver aqui. Estou no modo M1. Estou usando 100% da potência da minha máquina. Então a batidona dela tá um coice de mula. Eu gosto disso porque isso não avermelha muito a pele, né, se tratando de pele humana. E isso mantém
a sombra mais lisa. Quanto mais alta a voltagem, mais direta for a máquina, melhor para você fazer uma sombra homogênea, né? Aqui tem uma leve sombrinha no lábio ali. Vocês estão vendo a referência. A minha interpretação geralmente é com mais contraste, então nem sempre eu quero fazer uma cópia fiel do que eu estou vendo. É válido lembrar que eu já tenho mais de 15 anos tatuando, então eu já vi as minhas próprias artes com 15 anos cicatrizadas. Então eu tenho uma opinião sobre o que eu faço e não sobre o que os outros fazem. Então, o fulano, eu vi uma tatu de 15 anos, cicatrizou bem. A tatuagem daquele cara. Eu vi as minhas com 15 anos. Você só vai ver uma tatuagem tua cicatrizada há 15 anos quando você tatuar 15 anos. Então, hoje eu dou prioridade para desenhos de mais alto contraste, para que eles fluam e para que eles durem mais, ok? Então, nem sempre, às vezes, tem uma sombra fraquinha. Eu não vou fazer ela tão fraca assim, porque eu sei que daqui a pouco ela vai se misturar com o restante e vai virar uma coisa só. E eu não tenho essa intenção, eu tenho a intenção que a minha tatuagem dure e que ela fique bonita, ok? Você também não precisa se atentar muito ao tom que você pega no batoque ali, porque basicamente o que interfere muito aqui é a pressão que você coloca, né? Aqui eu já estou entrando com algumas texturinhas transversais, que é uma leve marcação do lábio que ela tem ali. Não precisa ser fiel. Textura, não tente, pelo amor de Deus. Se você quer aprender realismo, não tente fazer textura fiel. A textura é um movimento padrão que você tem que aprender e repetir ele com sucesso. Você não tem que clonar a imagem, tipo, aqui tinha um pelinho, você não fez esse pelinho. Isso é uma vaidade, isso é um ego, é uma bobeira. A tatuagem tem que ficar bonita, a tatuagem tem que ficar agradável aos olhos, sacou? Ela não tem que ficar cópia fiel, assim, violenta. Essa nunca foi a minha intenção e nunca vai ser. Aqui a gente tem algumas texturinhas transversais, que são as rugas do lábio, né? O lábio, ele incha em algumas situações, né? Quando ele é estimulado, reação alérgica, quando tem mais fluxo sanguíneo, ele se incha, dilata e aí ele fica mais brilhoso, mais polido. Mas quando a boca está em estado mais relaxado, você tem essas ruguinhas aí, né? Então essa texturinha transversal é algo que você vai construindo aqui na maciota. Eu gosto de fazer a base, digamos que no sentido horizontal, e depois eu entro com as texturinhas. Aqui eu vi que tem uma sombrinha da cereja. Pelo tamanho da minha agulha, eu já consigo fazer com ela também. Então eu venho aqui, definindo. Na pele humana eu também faria isso dessa maneira. Então aqui não tem o porquê de não fazer. Ok? A gente vai deixando salvo. Aqui tem um leve tracinho, na cereja. Eu decidi fazer essa cereja toda vermelha, para vocês pegarem uma ideia de aplicação de cor também. Tem vários amigos que me pediram, vários tatuadores e alunos do curso que gostam de aplicação de cor. E eu acho que um bom tatuador, ele não pode se resumir a um estilo, eu só faço sombreado. Se você está nos Estados Unidos, se você está na Europa, se você está num grande estúdio, né, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, grandes cidades, você divide estúdio com várias pessoas, você pode se dar o luxo de fazer apenas um estilo, porque você vai ter público para isso, né? Você vai ter a galera que consome isso aí. Então você pode, claro, fazer isso com tranquilidade. Agora, se você quiser ser dono de loja, ser dono da sua liberdade, fazer dinheiro, você vai precisar fazer todo o estilo, tá? Vou trazer para cá, a gente vai fazer esse talinho, eu vou fazer ele perpendicular aqui, traçando com a Magno mesmo,
Sumiu ali nossa marcação ali embaixo. Como foi eu que desenhei esse cantinho de freehand, eu nem me importo muito em reconstruir porque eu sei onde ele estava. Mas você sinta-se à vontade para construir essa parte assim como você quiser. Aqui é preto sólido, então eu já vou chamar nesse preto sólido, já que eu estou por aqui mesmo. Eu vou chamar no preto sólido. Lembra da aula de preenchimento? Boleando pequenos círculos e círculos fazendo mais círculos. Assim, a gente vai construindo um belo preto sólido. Cantinho aqui, ó. Vamos de pretos purão, pichadinho na vaselina. Se eu tivesse tatuando uma pele real agora, eu não aplicaria a segunda camada já em seguida, igual eu estou fazendo agora, tá? Por que não? Porque a pele estaria sangrando e é questão de física, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Se está saindo sangue, não tem como entrar pigmento. Então ia dar esse tempo de pele, né? Ia deixar relaxar ela ali, abaixar a vermelhidão. E eu voltaria aqui logo após essa pele estivesse pronta para receber um novo tom. Aqui eu estou limpando com água mesmo, estou pegando água do meu copo de limpeza ali. E já dá para vocês perceber como é que está indo o negócio aí, ó. Pretinho sólido pegou bem. E a gente vai indo. Parece que deu uma machucadinha aqui na pele. Coisa que não aconteceria numa pele humana. Eu acredito. Mas a gente vai indo. Eu também estou conhecendo essa pele. Cada pele é uma pele, entendeu? Se você tatuar uma menina de 19 anos, branca, que come bem, dorme bem, a pele dela vai ser de um jeito. Se você tatuar o tiozão motoboy que entrega iFood no sol aí, é outra pele. Então não tem regra, tudo é teste. Você tem que conhecer o terreno primeiro. A Arte da Guerra, né? Não sei se vocês já leram a Arte da Guerra do Sun Tzu, mas é interessante conhecer o inimigo, conhecer o terreno. Isso se aplica na tatuagem também. Deixa eu perpendicular, puxando um foquinho aqui para vocês. Vamos de base aqui, ó. Aqui não tem nem definição essa parte, ó. Aqui é só uma cruzada entre um tom de pele e o outro, muito sutil, muito relax. Isso aqui não é uma aula de hiperrealismo, então eu não vou
me focar em fazer todas as texturas como se tivesse microscópica. Não é o objetivo dessa aula. O objetivo aqui é fazer uma tatuagem bonita, realista, mas uma tatuagem, digamos assim, custo-benefício. Uma tatuagem que fique legal, que você possa fazer em um dia, em uma tarde no seu estúdio aí. Você cobre uns 500, milão, não sei como é que é aí onde você tatua. Mas eu gosto de hiperrealismo, mas eu não sou um tatuador de hiperrealismo. Eu tatuo hiperrealismo tem pouco tempo, mais ou menos uns 4, 5 anos. E eu não sei como vai ficar uma tatuagem dessa daqui 12, 15 anos, né? Existem muitas técnicas, mas eu prefiro fazer algo mais voltado para uma tatuagem um pouquinho mais limpa, um pouco mais clean, sacou? Então aqui a gente vai construindo as ranhurinhas, ó. A gente vai metendo marcha aí, ó. Onde tem ranhurinha a gente vai construindo. É interessante vocês inclinarem a imagem de acordo com a sua tatuagem, para vocês pegarem os ângulos corretos. Se a sua referência está em pé e você está tatuando inclinado, o risco de você errar um ângulo é alto. Aqui tem algumas ranhurinhas. A gente vai construindo, já eu vou vir com traço para definir mais isso. Mas por hora a gente vai na maciota aqui. Tem bastante área de branco esse lado. Não precisa esquentar tanto com isso. É só você achar mais ou menos a área que está a luz e aplicar o branco naquela área. Não precisa ser tão específico com a textura. Já disse isso e repito. Beleza? Agora eu acho que chegou na hora da definição, então a gente vai calçar uma 12,05 aqui da Himala. Vamos colocar mais agulha para fora, igual eu coloquei ali nos primeiros takes, né? Eu gosto de colocar uns 4 mm para fora. Vamos pegar o tom mais claro, gente. Sempre o mais claro e um pouquinho do segundo. Porque eu prefiro ter um controle tonal muito grande. Aqui está o nosso talinho. A agulha de traço pigmenta muito mais do que uma agulha de pintura. Tá no foco aí. Aí, boa. Tá marcadinho aqui, tá bonitão. Vou escurecer mais um pouco. Aqui eu achei que deu uma barrigadinha no traço. Posso corrigir isso aqui, ó. Ó. Perfeito. Agora a gente vai dar as definiçõezinhas ali, ó. Sempre com a agulha em movimento. Nunca parado. Aqui tem umas texturas meio orgânicas, né? Meio que umas estrelas, assim. É normal, o lábio tem mesmo essas ranhuras em direções opostas, né? Então a gente vai construindo de acordo com o que a gente vai interpretando ali. Bem clarinho, tom bem clarinho. E muito cuidado para não contornar esses brilhos, tá? Se você fizer um traço em volta desse brilho, vai parecer uma pereba. Aqui a gente tem que deixar esse espaço aberto,
mas a gente não pode traçar em volta. Se você traçar em volta, a hora que você aplicar o branco nisso aqui, isso aqui vai ficar medonho, tá? Então você circunda ele, dá a volta, mas você não traça um traço redondo, tá? Senão isso aqui vai ficar medonho. Você pode até dar uma pontilhada aqui, acrescentar um pouco de definição. Mas nunca traçar em volta, tá? Se você traçar, o traço pode estourar lá na frente, vai ficar um buraco preto no beiço. É embaçado, tá? Eu vou me arrumar ergonomicamente aqui, porque eu tô todo tortão. E eu não tenho mais a idade de vocês, né? Então vamos lá, ó. Texturinha. Ampliar minha referência. Sempre isolem todo o material de vocês. Quem é aluno do curso sabe, tem aula sobre biossegurança completa, como montar a bancada, como desmontar a bancada. Então lá tem todas essas informações. Aqui eu estou usando uma 1205. Não é uma agulha muito fina, mas não é uma agulha grossa. Então aqui eu já posso dar andamento em um sombreamentinho com ela também, ó. Desde que muito de leve, né? Fazer um leve whipzinho ali, ó, só para fazer essas entradas de textura. For sure. E aqui, ó, a gente vem vindo. Esses espacinhos em branco, se eles forem muito pequenininhos, não compensa você pular eles. Depois você aplica o branco por cima do cinza claro, que ele não corre o risco de zoar, não. Vamos de segundo tom ali e vamos embora. E vamos construindo, vamos colocando os tonzinhos. E vamos que vamos. Aqui eu tenho mais... O branquinho está mais pronunciado aqui. Então aqui eu vou dar o espaço mesmo. Vou fazer um bercinho para ele aqui, uma casinha, cercar ele. Porque eu quero estourar o branco ali para fazer um brilho bem molhado, né? Segundinho. Quiser fazer o traço aqui já, ó. Já pode. Se você não é tão bom de traço, assista a aula de traço que tem aí no canal, onde eu ensino como fazer um traço. Se você assistir aquela aula, é quase impossível você não entender o fundamento de uma linha e é quase impossível você não virar a chave dos seus traços aí. Porque lá sim tem praticamente tudo que você precisa. Eu tenho uma aula completa de traços, né, no curso, onde eu posso fazer um material bem mais denso para vocês, né, algo muito mais, ó, preto puro. E vamos traçar aqui, ó, o detalhe. Aqui tem bastante definição, então eu quero dar definição de linha, porque é o pretão escuro mesmo versus o lábio, então aqui está bem definido. Já aqui em cima nem tanto. Aqui quase não tem preto, ó, mas eu vou acrescentar de leve porque tem uma transição para o dente.
só a pontinha da agulha aqui, família. Cuidado porque o dente é extremamente branco, né? Geralmente o dente é bem branco. Sabe esse dentão que esse sangue coloca assim, que cada dente parece um nentex assim, que só essa placa do YouTube, cada dente. Então, geralmente é assim, desse jeito. E tem que tomar cuidado, tá? Aqui eu já vou fazer a definição do dentinho de baixo, ó. Pra não perder essa marcação, vai que na hora do decalque aqui eu dou uma pinada e perco. Ó. Pode ver que não tá nem fazendo barulho direito, ó. Sacou? Olha aí. Então estamos marcado ali, beleza? Aqui vale a pena marcar também, ó. E aí podemos continuar na texturinha do lábio aqui. Pouca textura, tá? Texturinha marcadinha de boa. Abrindo, ó. Meio que uma arvorezinha, sacou? Bem sutil mesmo. E aqui a gente pode vir no whip, ó. Porque vai se construir uma textura a favor da curvatura do lábio. Ó. Bem-vindo, ó. Aqui tem bastante textura porque é a parte mais lateralizada. Então essa parte aqui é bem carregada de textura. Mas não é porque é carregada de textura que você vai fazer ela preta. Uma dica já é nunca fazer textura em preto, preto sólido, tá? Isso é viagem. É uma loucura você fazer isso, tá? Eu não recomendo de jeito nenhum. Depois ela cicatriza ruim, ela atropela toda a base, não fica legal. Ok? Vem texturizando aqui na ordem, ó. Mas não utilize preto puro, tá? Uma sombrinha de leve aqui. Essa é a primeira camada de textura, sacou? Ó. Então a gente está salvando todos os detalhes. O desenho ainda está bem flat, né? O desenho ainda está bem flat. A gente não sombreou ele para fazer o volume do lábio, mas a nossa intenção por agora é fazer as marcações de textura. Vai e vem, ó. Dá um barquinho, vai e vem, ó, varrendo, ó. Puxando e empurrando, ó. Texturizando na maciota, fazendo as marquinhas.
texturinha. E a gente vai construindo isso aí. Com muita paciência e muita tranquilidade. Caralho! Se esse aí caiu, tá morto. Texturinha. Boa. Agora vamos dar uma limpada. E ver como que tá indo aí a parada. Vou rifar até um alquinho aqui para tirar esse excesso de decalque. Olha esse pancadão que deram ali. Tremeu o chão aqui que o cara acho que pulou assim. Pum! Derrubou. Derrubou uma geladeira aí. Um helicóptero, alguma coisa. Feito aí algumas texturas, agora nós vamos voltar para onde? Para a nossa Magnum Zona Monstra. Vamos voltar para a Magnum, vamos ver quanto de agulha está para fora, muita agulha para fora. O que determina quanto de agulha você quer para fora é o quanto de vibração. É o quanto de vibração. Estou utilizando aí 7,5 ainda, nada mudou. 100%. E a gente vai no tomzinho aí, ó. Segundo, pum, terceiro. E a gente vem construindo. Agora eu acho que eu vou de baixo para cima, pelo motivo de que eu quero fazer um degradê de pressão. Então eu vou do escuro para o claro, soltando a mão no final. E deixando essa cor, né, fazendo aí um degradê cilíndrico, né, porque o beiço ele é fofinho, né, ele não é algo rígido, nem muito facetado, muito angulado, então ele tem que ter uma transição bem soft de luz. E essa transição você consegue varrendo o pigmento. Aqui é manual, aqui é treino. Quanto mais você treinar, mais facilidade em fazer esse movimento, ó. Se aqui fosse uma pele humana, eu já teria dado um ótimo tempo de pele nesse intervalo que eu fui para lá fazer as texturas, e aqui já estaria maravilhoso para aplicar já, porque após a primeira desbastada a pele sofre uma reação alérgica, né? Ela incha, né? Ela estufa para proteger você daquele pigmento ir para o seu fluxo sanguíneo, né? Para sua corrente. E aí, nisso, a pele dilata e perde toda a resistência mecânica. Então é muito mais fácil de perfurá-la. Sacou? Vocês têm que estudar física também, e matemática, e português, e vendas, e marketing, e posicionamento. Já foi a época que você tatuava num bueiro, igual as tartaruga ninja. Não tem mais isso aí. Hoje em dia o tatuador tem que ser top, meu irmão. Tem que ser um cara da hora, tem que ser uma menina bem arrumada, que saiba se comunicar, saiba vender bem seu produto. E se você tem dificuldade
com posicionamento, montagem de portfólio. Eu tenho aulas sobre todos esses assuntos dentro do método DaVinci. Se você quiser conhecer como é a estrutura do curso por dentro, tem uma aula secreta que eu vou deixar liberada aqui no meu site. O link está aqui embaixo. Você entra lá e dá uma olhada geral. Caso faça sentido para você, eu acredito que faça. Porque com tanta distração na internet, se você está aqui assistindo uma aula, é porque você quer ser alguém na vida, né? Então faz sentido você poupar tempo. Às vezes é um investimento que você faz na grana que vai fazer você economizar muito tempo. E se você não sabe, tempo é dinheiro. Tatuagem a gente cobra por hora. Se você aprender a tatuar em 3 anos, é muito mais vantagem do que demorar 15, né? É só você começar a cobrar 5 mil reais numa tatuagem daqui 2, 3 anos. Nossa, mas vai demorar, né? Pois é, eu levei 14, 12 para poder cobrar isso. Então, se você tem interesse em aprender da forma correta, vale a pena. Sempre jogando, ó. Jogando pra lá, ó. Aqui é um cinzinha bem claro. A gente vai indo. Vai preenchendo. Eu estou fazendo aqui o que geralmente eu faço na pele humana. As primeiras camadas são bem mais sutis, bem mais de leve. É mais para tirar a resistência da pele mesmo, não é nada querendo aplicar blocado. Com exceção do preto, que o preto se passou ali, né, ele vai ficar preto, não tem muito segredo. É uma coisa básica, né? Se você não aplica um preto sólido, pelo amor de Deus, você não pode nem pôr no Instagram que você é tatuador, né? São coisinhas assim, tipo o ABC da tatuagem, sacou? Eu sei que às vezes não é fácil, você pode estar tendo algum problema com a agulha ou com a sua máquina, que não tem torque suficiente, não tem força suficiente. São vários fatores, mas o fato é, você precisa encontrar esses fatores e resolvê-los. Se você não está conseguindo aplicar bem um tom, tem que tentar encontrar o porquê e resolver. Meio tomzinho aqui, ó. Vamos dando voluminho. Tem umas ruguinhas muito sutis que eu não quero fazer com a Magnum. Porque ali já está desfocado, né? Parece que essa fotografia foi feita com uma abertura de lente bem grande, né? f1.8. Então ela já tem um campo focal aqui menorzinho. Então já está aqui, já é desfoque, ó. Aqui já é praticamente o desfoque. Eu vou salientar um pouco mais essa sombra do caule, né, do talinho ali. Porque eu quero que fique bem legal. Ó. Agora sim, tá do meu agrado.
Me parece que essa sombra do lábio aqui tem preto puro. Eu vou acabar acrescentando um pouco mais de contraste nela agora, para ela ter mais divergência do tom labial. Como eu escureci um pouquinho mais o lábio do que na referência, cabe a mim escurecer bem a sombra de baixo, ó. Se fosse uma pele humana, muito cuidado, porque já faz muito tempo que ela está parada. Então na hora de você entrar nela de novo aqui, você tem que ir bem na maciota, tá? Para você não machucar, ok? Limpadinha, limpadinha. Já estou vindo limpando com álcool. Já estou vindo limpando com álcool porque eu desejo que no final dessa tatuagem esteja mais para limpa do que para suja essa pele.